Olá, tudo bem? Já demos alguns pequenos passos na direção da compreensão do que seja a disciplina de gestão de benefícios. Mas temos muita coisa a percorrer ainda. Já sabemos que os benefícios sociais podem ser oferecidos ao cidadão de um modo geral ou aos colaboradores de uma organização. Esses benefícios sociais podem ser oferecidos em forma de bens, serviços, vantagens, regalias, podem ser monetários, não monetários, podem ser oferecidos pelas diversas esferas da administração pública, por instituições filantrópicas, pelos serviços de aprendizagem, pelos serviços nacionais de aprendizagem e também pelas organizações empresariais. Já vimos que os benefícios têm uma categorização, uma classificação. Para mim, nesse momento, a mais importante é aquela que divide entre benefícios que são exigidos pela legislação, que pode ser a própria Constituição Federal, as leis protetivas do trabalho, como a CLT, leis específicas ou até acordos e convenções trabalhistas, entre a classe empresarial e a classe laboral, desde que sejam chancelados, desde que haja participação da Delegacia do Trabalho. Mas o que nos interessa a partir de agora e cada vez mais ao longo da nossa disciplina é explorarmos os chamados benefícios corporativos, benefícios sociais corporativos, aqueles concedidos livremente pelas organizações empresariais, ou seja, não são exigidos pela legislação, mas as empresas o fazem porque têm uma série de objetivos. Dentre eles, estreitar a relação com seus colaboradores para que eles possam produzir mais e melhor. Você que está me assistindo nessa videoaula, nós vamos falar sobre a descoberta do ser humano na indústria. A gente sabe que o ser humano é complexo, ele tem necessidades, desejos, limitações, ansiedades, expectativas, mas há cerca de 100 anos atrás, a coisa não era assim. O ser humano era visto tão somente como um recurso de produção. E isso pode ser retratado nessa frase do Ford, dita no momento em que ele tinha a expectativa de aumentar a produção na indústria automobilística, na sua fábrica, na Ford Motor Company. O que disse o Henry Ford na época? O problema é que cada vez que eu preciso de um par de mãos, vem sempre um ser humano junto com elas. Ora, vamos contextualizar essa situação. No início do século passado, dois engenheiros, um francês e um americano, Henri Fayol, na França, e Frederick Taylor, nos Estados Unidos, ambos engenheiros e gestores de grandes corporações. Eles tinham um grande problema na época: melhorar a produtividade das suas respectivas indústrias. O Fayol foi pelo caminho da melhoria do processo de gestão. E ele criou os princípios gerais da administração. O Taylor buscou a melhoria da produtividade através do próprio processo produtivo, da divisão do trabalho, da especialização do trabalhador e da padronização dos processos de fabricação. Então ele criou o famoso estudo de tempos e movimentos, em que o trabalhador, o operário, para produzir mais e melhor, ele teria que ser treinado, capacitado, deveria ser estabelecido um tempo de otimização e ele deveria ficar restrito a uma ou poucas tarefas. O Taylor e o Fayol são considerados os pais da administração clássica e científica. Vocês devem ter visto isso na disciplina de Teoria Geral da Administração. Pois muito bem,
O Henry Ford, que é essa figura que vocês estão vendo aí, fundador da Ford Motor Company, pegou esses princípios tayloristas da divisão e especialização do trabalho, da padronização de processo, e levou-os para a indústria automobilística, criando a famosa linha de montagem, em que o carro era fabricado numa esteira e progressivamente, por etapas, operários especializados em uma ou em poucas tarefas iam fazendo as suas atividades e o carro ia sendo montado. O fato é que isso revolucionou. Naquela época, há cerca de 100 anos atrás, antes da linha de montagem, um carro para ser fabricado artesanalmente passava até de 3 meses, 2, 3, 4 meses, algo parecido. E ele conseguiu reduzir o tempo de fabricação e o custo de produção com essa linha de montagem, que se tornou realmente um marco na indústria automobilística. Isso é muitíssimo bem retratado num filme, Tempos Modernos, do genial Charlie Chaplin, em que ele fazia o papel de um operário que ficava acorchando, né, apertando um parafuso. E esse processo, ao longo de 13, 14 horas por dia, ele ficava tão robotizado, tão automatizado, que quando ele saía, ele ficava repetindo aquele movimento. Por muito bem, o Ford, com esse processo de estabelecer, de definir os princípios tayloristas na indústria de montagem, na indústria de fabricação de automóveis, na linha de montagem, ele conseguiu um avanço considerável, aumentando a produtividade, reduzindo o tempo de fabricação e diminuindo custos. Mas só que aí ele percebeu que ele precisava do operário. E o operário, que na visão dele era um simples recurso de produção, uma ferramenta como outra qualquer, na realidade era um ser muito mais complexo do que ele poderia até então imaginar. Aí ele proferiu essa frase, que eu vou repetir e que vocês devem internalizar, porque ela é muito importante para a compreensão do que vem daqui para frente. O que dizia então o Ford? O problema é que cada vez que eu preciso de um par de mãos, vem sempre um ser humano junto com ela. Nós acabamos de ver que o Ford tomou uma grande surpresa, porque a visão que se tinha naquela época, né, nos anos 20 do século passado, há cerca de 100 anos atrás, é de que os indivíduos eram tão somente recursos de produção. E na medida que ele tinha necessidade de contratar operários, ele estava contratando pessoas. Por isso é que hoje, para estudar as relações entre as empresas e os seus colaboradores internos, nós contamos com o auxílio de diversas ciências que se interagem na compreensão desse ser tão complexo que é o ser humano. A história, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia organizacional. Então, todas essas ciências, de alguma forma, auxiliam a compreensão do homem, da sua complexidade e da sua relação com as suas organizações empresariais. Por isso é que eu trago esse depoimento de um grande empresário, que é um marco na gestão da indústria brasileira, o Ricardo Frank Sandler. Ele é autor de um best-seller chamado Virando a Própria Mesa, e que é um depoimento extraordinário sobre o seu processo de gestão na indústria herdada dos seus pais, a Simpo, uma indústria de componentes de navios, náuticos, né, de navios. Pois bem, aos 25 anos, ele que tinha uma formação de Direito na USP, fez MBA nos Estados Unidos e herdou uma indústria falimentar, num processo de dificuldade financeira enorme, em que o moral, a produtividade dos trabalhadores, dos colaboradores era muito pequeno. As pessoas estavam muito desmotivadas. E ele disse ao pai dele, inclusive enfrentou a resistência do pai:
eu vou fazer um processo de gestão diferenciado com a participação dos trabalhadores. Então ele criou comitês de gestão, conseguiu no momento mais agudo da crise reduzir os salários dos trabalhadores de toda a organização empresarial em 40%. E nesses comitês gestores com a participação dos colaboradores, todo e qualquer recurso financeiro que saía da instituição teria que ter a chancela dos trabalhadores. O fato é que com esse processo, essa mudança na relação com os colaboradores, fez com que houvesse um aumento da motivação, do compromisso, do engajamento dos colaboradores. A empresa realmente melhorou significativamente a produtividade, inclusive distribuindo lucros para a própria classe trabalhadora que até então passava ao lado desse processo. E o fato é que ele conseguiu retirar a empresa do buraco e tornou uma das mais competitivas do mundo no segmento em que atua. Ele se tornou uma referência, ganhou vários prêmios de revistas e jornais especializados, se tornou um dirigente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ganhou prêmios como o Homem do Ano na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, e escreveu um livro famosíssimo em que ele retrata toda essa experiência, virando a própria mesa. Bom, adicionando ao depoimento do Ricardo Frankseller, eu trago um conceito de um autor consagrado, Adalberto Chiavenato. Estou mostrando aí para vocês a imagem de um livro, Remuneração, Benefícios e Relações do Trabalho, em que ele diz com muita propriedade que os benefícios sociais corporativos são aquelas facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as empresas oferecem aos seus empregados no sentido de poupar-lhes esforços e preocupação. Podem ser financiados parcial ou totalmente pela empresa. Primeiro eu vou fazer aqui uma ressalva. Quem sou eu para contestar o Adalberto Chiavenato? Mas eu confesso a vocês que eu não gosto mais de utilizar essa expressão empregado. Eu acho que é uma expressão mais moderna e se aplica mais a essa questão da visão da parceria entre as empresas e o seu principal recurso, que é o seu capital humano. Eu prefiro chamar de colaborador interno. Então, o conceito em si eu acho interessante, gosto, né? Mas eu faço essa ressalva que eu prefiro usar a expressão de colaborador interno ao invés de utilizar de empregado. E o dado novo e interessante que ele traz aí é que podem ser financiados parcial ou totalmente pela empresa. O interessante é que pesquisas mostram que quando o colaborador contribui, o próprio colaborador, com uma parcela do benefício, ele normalmente tende a valorizar muito mais. Imagine uma bolsa de estudo concedida pela empresa para os filhos de executivos. Uma bolsa de estudo, vamos supor, para fora do Brasil. Se a empresa entra com 80% e o colaborador com 20%, é possível que quando isso acontece, quando uma parcela desse financiamento é do próprio colaborador, ele termina valorizando mais ainda. Então, é um dado novo interessante dizer que esses benefícios sociais corporativos podem ser concebidos integralmente pela empresa ou parcialmente.